Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do Vamos Pensar Juntos. E esse episódio está imperdível, porque nós preparamos uma lista que eu quero que você fique comigo até o final para você ver todos os elementos dessa lista das 10 diferenças entre o cabeleireiro amador e o cabeleireiro profissional. Gente, eu digo para vocês, foi difícil colocar uma lista contida, só com 10 elementos, porque são talvez centenas de elementos que diferenciam um cabeleireiro de um amador de um cabeleireiro profissional. Mas pelo menos alguns dos tópicos, alguns dos principais eu quero conversar com vocês hoje, porque afinal de contas, se tu é cabeleireiro iniciante, apareceu por aqui, não me conhece ainda, eu sou cabeleireira. Meu objetivo é ajudar cabeleireiros iniciantes a saírem do 0 aos 5 mil reais de faturamento a partir da escova maravilhosa. E para isso, a gente precisa sim distinguir, reconhecer os elementos que fazem com que a gente tenha ainda atitudes amadoras, para que a gente possa substituí-las por atitudes profissionais, né? Então, tá aí a importância dessa lista. E, dependendo de onde tu tá me vendo, já vou te pedir para te inscrever ou seguir, deixar um likezinho, que já ajuda, que eu prometo que vai valer a pena esse vídeo, tá bom? Então, vamos seguir aqui na primeira diferença. Esse aqui é o lado que ficou o lado amador e aqui é o lado profissional, para a gente tentar pensar junto nessas diferenças. Primeira diferença delas. O amador, ele acha que sabe. E o cabeleireiro profissional, ele tem certeza que não sabe. Isso parece contraintuitivo, né, quando a gente fala dessa forma, porque afinal de contas, como que aquele que é profissional não sabe enquanto o amador sabe? Isso não é tão coerente assim, mas eu vou me explicar melhor. Logo no primeiro ano, principalmente o primeiro ano de profissão, quando eu saí do caos, que é o aprendizado, quando ele está no seu primeiro momento, ele é um caos. No segundo momento, ele é uma organização. E no terceiro momento é que ele é o domínio. Esse é o decorrer tradicional da aprendizagem na cabeça das pessoas. Falo isso de maneira técnica como professora, que sou também, porque nem todos sabem, mas sou professora de história, como formação, né? Mas sou cabeleireira de profissão. Mas enfim, fora esse adendo, sempre que a gente se depara com um conhecimento novo, o qual a gente está entrando em contato ainda nas primeiras vezes, ele é natural que ele pareça um caos, que a gente não consiga perceber aonde pé nem cabeça em relação a essas informações que estão chegando. Só depois, num segundo momento, é que essas informações vão tomando consistência e se organizando para depois a gente realmente adquirir a compreensão e dominar o conhecimento. Então, o cabeleireiro amador, nessa ânsia de sair do caos, ele imagina que no momento em que ele entrou para a ordem, ele já sabe de tudo. E o cabeleireiro profissional, ele percebe que não, que depois da ordem tem um longo caminho ainda até o domínio. Domínio da técnica, domínio de elementos inesperados, domínio de atendimento, tá? Domínio de situações que estão fora da situação tradicional. Então, nesse sentido é que eu digo que o cabeleireiro amador acha que sabe e o profissional acha que tem certeza que não sabe. Hoje, depois de 23 anos de profissão, eu tenho plena convicção do quanto eu ainda não sei sobre a minha profissão. Entende? E isso se inverteu ao longo do tempo, porque no começo eu achava que sabia também, é natural. Tá? Então isso faz parte de um amadurecimento. Vamos para o segundo item. Qual é o foco do cabeleireiro amador e do cabeleireiro profissional? O cabeleireiro amador, ele tem foco no dinheiro. Foco no dinheiro. Já o cabeleireiro profissional, ele tem foco na qualidade. Por quê? Porque o amadurecimento profissional faz com que a gente entenda que dinheiro é sempre uma consequência do quê? Da qualidade. Se a gente tiver qualidade, o dinheiro vai vir a galope. Ele não tem como dissociar uma coisa da outra, tá? Não estou querendo também ser hipócrita, porque naturalmente todos nós precisamos de dinheiro, inclusive eu. Mas o que eu quero dizer é que quando eu estou em atendimento, quando eu estou produzindo o meu serviço propriamente dito, a minha cabeça, os meus pensamentos, as minhas ações, elas estão voltadas para dar o melhor atendimento possível, para a qualidade. E não em o que eu vou ganhar com aquilo ali.
Até porque existe sim muitas situações na vida profissional de um cabeleireiro onde tu, em prol da qualidade, tu precisa perder dinheiro. Quer ver como? Tem certos desejos que a cliente vem atrás buscar que não é possível fazer no cabelo dela. E se fizer, vai dar problema. E às vezes tu tem que, pelo teu foco ser a qualidade, deixar de ganhar aquele valor daquele serviço para não perder mais ainda lá na frente. Então, isso também é uma questão de amadurecimento. Vamos aqui para o terceiro item. A palavra que começa a frase, deixa eu abaixar aqui para poder escrever, é acredita. O cabeleireiro amador acredita que é técnico. Já o cabeleireiro profissional, ele acredita que é vendedor. O cabeleireiro amador acredita que é técnico. O cabeleireiro profissional acredita que é vendedor. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, quando está chegando nessa profissão, ela imagina que ela vai poder fazer o serviço e que tudo vai girar em torno da mão de obra final, do serviço final, de como ficou o cabelo da cliente. E claro que essa é uma boa parte. Talvez eu poderia dizer assim, 51% corresponde à técnica, aquilo que como vai ficar o cabelo da cliente. Agora, tem outros 49% que contam muito, que correspondem à venda. E a venda, ela significa tanto a questão do atendimento, quanto a questão de tu envolver a cliente para que ela consuma mais, ou seja, que ela gaste mais, para que ela também volte, para que ela fidelize, ou seja, ela não queira ser atendida por outro profissional além de ti. E as questões da venda, elas também têm um viés técnico, porque se o cabeleireiro ele ignora toda a técnica de venda, se ele não tem conhecimento, se ele não tem clareza a esse respeito, ele vai acabar perdendo dinheiro. Isso é um fato, porque é necessário sim, além de fazer um bom serviço, fazer a venda para que o teu faturamento levante. E isso também é algo que só com o tempo é que muitas vezes o profissional cabeleireiro se dá conta, né? E às vezes, quando ele chega a se dar conta que ele também é um vendedor, ele já perdeu muito serviço nesse meio tempo aí. Vamos passar aqui para o próximo? Quarta diferença entre o cabeleireiro amador e o cabeleireiro profissional. O cabeleireiro amador, ele não define o cliente-alvo. Enquanto o cabeleireiro profissional, ele escolhe o cliente com estratégia. Muitos iniciantes, cabeleireiros iniciantes, imaginam que qualquer cliente serve para a gente. Deixa eu me explicar melhor. O dinheiro que vem de se o valor do serviço é X e não Y, ele vai ser X se tu atender qualquer pessoa, qualquer classe social, qualquer personalidade, é aquilo ali que tu vai ganhar. Agora, para te levantar uma clientela, para tu te estabilizar na profissão, precisa sim definir quem é o teu cliente-alvo. Isso porque não é possível agradar a todos. Simplesmente não é possível. Por não ser possível agradar a todos, a gente precisa escolher e ter um comportamento. Claro que o comportamento tu já tem, é a tua personalidade. Essa tua personalidade, ela tem que ficar esclarecida para ti, para que tu possa então definir quem é o cliente que tu vai atender. Porque isso vai acontecer naturalmente, essa atração. Quer ver um exemplo? Por exemplo, não sei se é a primeira vez que tu está me assistindo ou se já viu outros vídeos meus, mas eu tenho uma característica mais séria, tá? É a minha personalidade, eu não preciso forçar para isso nada. Não que eu não seja, não seja receptiva, mas eu não sou assim, eu não tenho uma personalidade muito dada a muitas grandes brincadeiras ou muita extravagância. Então, por exemplo, eu vou caracterizar, tá? Estigmatizar, até a melhor palavra, uma característica de cliente que é, por exemplo, a menina que gosta de funk no Rio de Janeiro.
jovenzinha do funk do Rio de Janeiro. Se eu for atender essa mocinha, não é que eu não vá fazer o meu melhor atendimento para ela, vou fazer para ela tão bem quanto para qualquer outra pessoa, mas não vai haver conexão, entende? Porque, não que eu não quisesse, mas porque talvez ela vá ficar até um pouco constrangida com a minha seriedade, daqui a pouco eu também não vou ter exatamente o assunto que ela gosta de ouvir no atendimento, e por melhor que seja o cabelo, sempre o cabelo ele está em segunda instância. Em primeira instância está a conexão, a empatia, a atenção que a gente consegue dar para aquela determinada cliente. Como eu me conhecendo, sabendo que eu não tenho esse perfil para atender esse tipo de cliente, e isso não inferioriza a cliente de maneira nenhuma. Ao contrário, né? Com certeza tem cabeleireiros que vão se acertar muito bem com esse perfil e essas meninas também se arrumam e muito. Elas também têm o seu dinheiro lá para poder pagar os seus serviços no salão, só que seria um outro tipo de personalidade de cabeleireiro que se identificaria com esse tipo de cliente. As minhas clientes são clientes mais sérias, tal como eu. Por exemplo, eu tenho uma clientela muito grande de meia idade, por exemplo, ali meados dos 30 anos em diante, e clientes que são, por exemplo, mães de família, ou mais profissionais mais intelectuais, ou enfim, é um outro padrão de cliente, não melhor nem pior, mas que se identifica comigo e eu com elas. Então essa escolha, ela precisa ser uma escolha estratégica, ela precisa ser pensada de antemão, porque a tua atuação, a tua atitude dentro e fora do salão, a título de que ações tu vai tomar também de propaganda, de uma série de fatores, vai consequentemente atrair esse tipo de cliente. Tá? Então, nesse sentido que o profissional pensa estrategicamente na cliente. Claro que, não que a gente vá se negar a atender quem quer que seja, né? Mas nós temos que pensar a longo prazo em clientes que vão ficar com a gente, né? Porque, afinal de contas, a gente não precisa de dinheiro uma vez só, né? Precisa que elas voltem. Quinto ponto. O cabeleireiro amador, ele se contenta com o raso. E o cabeleireiro profissional, ele se aprofunda. Isso aqui é muito importante. Vocês sabem que quando eu voltei a estudar um pouco mais tarde, quando eu decidi fazer faculdade, e uma das coisas que tinha na minha imaginação eu queria entender como é a cabeça de alguém que tem ensino superior. Eu percebia que às vezes uma pessoa fazia um determinado curso, por exemplo, fazia um curso de engenharia e dava certo se ele ia colocar um restaurante, se ele ia colocar uma loja de roupas. Ele fazia um curso que não tinha nada a ver com a parte técnica daquele outro serviço que ele escolhia e acabava se dando bem. Vocês já perceberam isso também? Que quem tem nível superior acaba conseguindo ir melhor, mesmo que não seja naquilo que necessariamente ele estudou? E essa era uma questão que me intrigava. E um dos meus pensamentos era entender como eu me tornaria tendo esse tipo de ensino. Como ficaria a minha cabeça? E sabe qual foi vamos dizer assim, a lição maior que a faculdade me trouxe? Que essa eu vou levar para o resto da vida. Eu entendi que o termo ensino superior, ele significa nada mais do que se aprofundar. Quando tu vai fazer uma faculdade, seja lá de que curso for, tu começa com aquele conhecimento raso sobre um determinado assunto, depois tu aprofunda um pouquinho mais. Aí quando tu achar que já está suficiente aquele conhecimento, tu aprofunda um pouco mais ainda. Aí tu pensa, agora não tem mais o que conhecer, o que descobrir sobre esse determinado conhecimento. Aí que tu te engana, ainda tem uma quarta camada. E aí quando tu pensa, não, mas agora chega, né? Já foi. Não existe, é infinito a profundidade daquilo que a gente pode estudar. E a faculdade, né, o ensino superior faz isso com maestria, tanto que é por isso que o termo cabe muito bem, né? Ensino superior. É superior em que sentido? Não é superior de a pessoa ser melhor do que a outra que não fez, não é isso? É superior no sentido de que, ao invés de eu parar aqui, eu me aprofundei mais. E isto serve para qualquer situação de aprendizagem.
Não necessariamente apenas para aqueles que fizeram faculdade, né? Porque, por exemplo, na nossa profissão, agora, há poucos anos, é que eu ouvi falar que saiu uma primeira faculdade de cabeleireiro, se não me engano, em São Paulo, porque até então não tinha, né? E, no entanto, o que é esse termo? Não se contentar com o raso, mas sim se aprofundar. Tu vai adquirir um conhecimento dentro do setor de cabelo. Por exemplo, vamos falar um pouquinho da escova maravilhosa, que é a proposta que a gente tem tentado falar aqui, né? Tu desenvolveu, compreendeu os principais movimentos dela, por exemplo. Ok, deu um grande passo. Agora, depois de entender os movimentos, vamos entender também as divisões. Conseguiu dominar as divisões? Vamos entender o que faz aumentar a durabilidade. Já conseguiu expandir a tua visão em relação à durabilidade? Consegue fazer com que isso aconteça para a tua cliente? Vamos um passo a mais, vamos expandir também as questões que envolvem o brilho. Vamos ver se a gente não consegue melhorar o cosmético que a gente está usando. Vamos ver qual é o tipo de ferramenta, de secador, ou o que for, que a gente pode ainda desenvolver um resultado melhor. Entende? Nunca chega um ponto em que a gente diga, agora não tem mais para onde avançar. Não, não existe isso, gente. Sempre vai ter como melhorar, sempre vai ter como se aprofundar, desde que a gente não se contente com o raso. Porque quem se contentar com, já sei, tá bom assim o que eu sei, dali não vai passar. Tá? Então isso define muita diferença de um cabeleireiro amador para cabeleireiro profissional. Vamos seguir aqui para a sexta diferença. O cabeleireiro amador, ele ignora algoritmo. Palavra da moda, né? Algoritmo. E o cabeleireiro profissional, ele se adapta ao algoritmo. De que é isso? Agora me confundi total, não entendi. Está falando de que algoritmo? O algoritmo da internet? Do que está falando? Primeiro vamos esclarecer o que é o conceito de algoritmo. Algoritmo é um termo da matemática, que a internet adotou esse termo, né, de maneira secundária. Mas o que é, em outras palavras, algoritmo? Quando tu soma elementos, não necessariamente números, tu está formando um algoritmo. Exemplo, imagine uma máquina de café. Quando a gente aperta no botão cappuccino, ele mistura leite em pó, café e Nescau. A mistura desses três elementos, que não necessariamente são números, vai formar um resultado, que é o cappuccino. Agora, se eu apertar na máquina café com leite, na máquina de café, ele vai pegar o elemento café e leite e vai misturar. É outro resultado. O que a gente quer dizer com isso? Todo algoritmo é a mistura de elementos que vão te dar um determinado resultado, não necessariamente resultado de números. O que a gente quer dizer com o cabeleireiro amador que ignora o algoritmo e o profissional que se adapta ao algoritmo? O algoritmo em relação ao cabeleireiro é elementos que correspondem ao salão que tu trabalha, a quem é o teu cliente, ao valor que tu cobra, ao tipo de serviço que tu entrega, entre outros. Por exemplo, há cabeleireiros que podem ser muito bons, excelentes, trabalhando no bairro, porque todo o seu contexto de personalidade vai fazer com que ele se identifique e ele funcione bem com aquela cliente que tenha identidade em ser atendida no bairro. Às vezes tu pega esse mesmo cabeleireiro que teve sucesso lá, que se deu bem lá, troca ele, coloca ele no centro da cidade. O algoritmo mudou. E quando o algoritmo muda, nem sempre o resultado vai ser bom. Entende? O que mais a gente pode dar de exemplo? Outro exemplo é aquele que eu antes mencionei, né? Em relação a cliente. A cliente é um elemento do algoritmo. Às vezes, tu pode te dar muito bem ter uma farta clientela com um padrão de cliente e se tu trocar, né, por exemplo, como assim um padrão? Um padrão de idade, um padrão de interesses, né? De assuntos, né? De gosto. Às vezes tu sabe muito bem entregar aquele padrão de gosto, enquanto que um outro gosto mais ultrapassado ou mais moderno
ou, enfim, diferente, tu não consegue dominar o mesmo nível e daqui a pouco tu não consegue ter o mesmo sucesso, tá? Tudo isso são os elementos que englobam o algoritmo, porque nem todo mundo vai dar certo em tudo. As pessoas vão dar certo de uma forma estratégica dentro de um contexto de diferentes elementos, tá? Então, é fundamental tu se adaptar ao algoritmo no sentido de eu sei que não adianta, eu vou receber uma oferta para mim ganhar mais dinheiro trabalhando em tal outro lugar. Ah, mas nesse outro lugar não vai fechar comigo por XYZ, não necessariamente por causa da cliente, às vezes por causa do, vamos dizer assim, do tipo de ferramenta, de aparelhos que tem naquele salão que para ti tu vai achar falta de outros melhores. É um exemplo, entende? Então, muito importante isso aqui. Vamos para o 7º. O cabeleireiro amador, ele quer receber a atenção. Enquanto o cabeleireiro profissional, ele quer dar atenção. Talvez tu vai me achar repetitiva de tocar nesse assunto de novo, mas eu preciso levantar essa bandeira, porque eu sei que essa é a bandeira que muda o jogo, tá? Quando a gente tem uma disposição em dar atenção, e não em receber atenção, é isso que faz a gente sair da média. E, em outras palavras, né, uma palavra sinônima da mediocridade. Porque, em que sentido que o cabeleireiro amador ele quer receber atenção? Ele quer, muitas vezes, na sua imaturidade profissional, ser o centro das atenções, imaginar que toda cliente vai achar que ele é o máximo, vai ficar super agradecida e muito satisfeita com aquele atendimento, e não é assim. Quanto mais tu baixa a bolinha e, ao contrário, se preocupa com a cliente, dá atenção a ela, coloca ela no seu devido lugar de, eu ia dizer superior não é a palavra, mas de centro das atenções, e tu num segundo local na atenção, mais tendência existe da cliente te dar a atenção que tu de fato quer. Tá? Essa é uma armadilhazinha, tá? E ela precisa ser mencionada. Seguindo aqui então, vamos para a 8ª. 8ª diferença entre o cabeleireiro amador e o cabeleireiro profissional. Essa aqui é importante, olha aqui, ó. O amador desiste fácil, enquanto o profissional se compromete. Gente, quando a gente tem um objetivo, e aí isso serve para tudo, serve para desde um objetivo profissional, de que tipo de profissional tu quer se tornar, quanto a um objetivo de compra, ou se tu quer emagrecer, ou se tu quer, seja lá o objetivo que for. Todo objetivo, ele tem 2 vieses para acontecer. O primeiro é o viés da ação. Tu precisa agir para conseguir aquilo que tu quer, porque só querer não diz muita coisa nada, não. Agora, junto com a ação, vem isso aqui, ó, que é o mais difícil, o comprometimento. Porque um querer que hoje tu quer, amanhã tu não quer tanto. Hoje tu faz o que é preciso fazer, amanhã deu aquela preguicinha, no objetivo não vai chegar. Então, o profissional, o cabeleireiro profissional, até que ele chegue ao seu objetivo, que é a nível, né, ao nível maduro, assim, seria ter uma vasta clientela, estar satisfeito atendendo aquela vasta clientela, né, estar contente e, obviamente, ganhando muito bem para isso, né, tendo bastante procura, tendo reconhecimento também, né, elogios, enfim, tudo aquilo que a gente almeja como cabeleireiro, ele só vai conseguir se ele se comprometer e fazer assim, ó, não olhar nem para esquerda nem para direita, linha reta até chegar a esse objetivo. Aquele que desistir facilmente não vai conseguir, porque as pedras estão no caminho, sempre estiveram e sempre estarão lá, né? Cabe a gente conseguir avançar. 9ª diferença entre o cabeleireiro amador e o cabeleireiro profissional. Ignora a própria marca. O amador. E o profissional, ele desenvolve impacto na marca.
Tu sabia que tu, como cabeleireiro, ou tem a tua própria marca? O que é a tua marca? É a bandeira que tu levanta. É aquilo que tu defende. É aquilo que tu diz. Comigo é assim. Por exemplo, o que a marca ela faz? Ela faz pelo cabeleireiro profissional a ponto de provocar um impacto. Ela faz com que tu seja ouvido, com que as pessoas te percebam. Quer ver um exemplo? Eu tenho falado aqui na internet sobre a escova maravilhosa, que é esse conceito de qualidade, de diferenciação no acabamento dos cabelos das nossas clientes. Essa é a minha marca. É isso que eu defendo. Haja o que houver, eu vou defender essa marca até o final. Eu ainda sou muito iniciante na internet, mas eu acredito que com o passar do tempo, talvez eu fique conhecida como a mulher da escova maravilhosa. Pelo menos essa é a minha intenção. Esse é o impacto que eu quero causar. Agora, se eu desconhecesse, se eu ignorasse a minha marca, se alguém me pergunta, tá, e qual que é a tua marca? Pois é, eu não sei, eu faço de tudo um pouco. Porque, na verdade, eu faço. Eu sou uma cabeleireira generalista. Eu tenho 23 anos de profissão. É mais difícil te dizer o que eu não sei fazer do que te dizer o que eu sei, porque é difícil, assim, a situação em cabelo que eu ainda não peguei, né? Se eu falasse assim de maneira generalizada, hoje eu tô falando da escova maravilhosa, amanhã eu tô falando de corte, outro dia eu tô falando de luzes, outra vez é de mega hair, sabe o que ia acontecer? Tu não ia me dar atenção nenhuma. Porque eu não ia conseguir gerar impacto em ti. Agora, como eu estou ali martelando na minha marca, e a minha marca escolhida é a escova maravilhosa, porque eu acredito que o cabeleireiro iniciante ele precisa começar por este serviço, que é o serviço de acabamento. Uma vez que ele vai precisar fazer o acabamento em todos os outros serviços, naturalmente, esse se torna o serviço referência, né? Porque se tu escolher trabalhar com luzes, ou com coloração, ou com seja lá o que for, de qualquer forma, precisa entregar a cliente, né? Precisa fazer o acabamento. Então, tu não te escapa, né? A escova maravilhosa, ela está permeando todos os serviços do salão. E é por isso que ela foi a minha escolha. E eu tenho martelado muito nisso para poder causar impacto. Então, isso também é uma grande diferença entre o cabeleireiro amador e o cabeleireiro profissional. A nossa 10ª e última diferença da nossa lista, não das que existem, porque existem centenas de diferenças, é essa aqui, ó. O cabeleireiro amador, ele espera a cliente vir, enquanto que o cabeleireiro profissional, ele vai até a cliente. O que a gente quer dizer com isso? Essa imaginação que se tem de tu, como cabeleireiro, sentar lá no sofazinho do salão e ficar mexendo no celular, lendo uma revista, bem tranquilo, maravilhoso, enquanto que o salão está vazio e tu sem agir, sem fazer nada, esperando que a cliente caia do céu. Nossa, isso aí, gente, hoje em dia é bem amador. Desculpa, não quero ofender ninguém, porque eu mesma, inclusive, vivi com essa atitude por muitos anos, até compreender que as coisas tinham mudado e que um cabeleireiro profissional, ele precisa sim ir atrás da cliente. Tem muitas maneiras hoje em dia de fazer isso. A própria questão da internet hoje, com a questão do tráfego, né? Que é essa coisa de tu conseguir fazer anúncios e chegar no teu cliente final. Por exemplo, hoje em dia é muito simples se tu, digamos, trabalha numa determinada cidade e tu pegar o teu próprio celular e fazer um vídeo dizendo: oi, tu é aqui da cidade, por exemplo, de São Leopoldo, eu sou de São Leopoldo do Rio Grande do Sul. Tu é aqui da cidade de São Leopoldo? Talvez tu me conheça, eu sou aqui do bairro tal, eu sou cabeleireira e eu vou estar com uma promoção XYZ nos dias tal e tal. Vem aqui para ti conhecer meu trabalho, que a gente vai te dar uma cortesia assim assado. Falei aleatoriamente, mas esse é um jeito de ir atrás da cliente. Outra forma que um cabeleireiro profissional vai atrás também. Por mais que hoje eu possa dizer que é ultrapassado, mas um recurso que segue as gerações são os panfletos. Vocês sabiam que, agora sai a cabeleireira e entra a professora de história um pouquinho só um parentezinho.
As grandes mudanças de pensamento e mudanças, por exemplo, referentes à época do Renascimento Cultural e na época das grandes navegações, e todo aquele grande movimento de mudança que a humanidade passou, elas aconteceram, as trocas de pensamentos aconteceram via panfleto. Porque na época não tinha internet, não tinha outros meios de comunicação, nem televisão, nem rádio, né? Então os panfletinhos, eles iam de mão em mão e ali ia se disseminando as novas ideias. A gente, como o panfleto hoje em dia, ele está um pouco esquecido, a gente ignora que ele funcione. Mas quer ver um exemplo? Compra bombons, tá? Chocolate, bombom. Grampeia um bombonzinho no panfleto que tu manda fazer, um panfletinho bonito, com as tuas promoções, né? Bola uma promoção atrativa para o cliente, com cortesias junto, que é para ele vir sem compromisso, conhecer o teu trabalho, e distribui com um bombonzinho. Quando a pessoa for receber o panfletinho e ela perceber que tem um bombom ali, ela vai acabar pegando e vai acabar dando uma atençãozinha para ler. Por quê? Porque primeiro ela ganhou uma atenção, ganhou um bombom, e aí a tua chance de ser percebido aumenta. Essa questão da internet, essa questão do panfleto, campanhas de promoção no boca a boca, né, na distribuição boca a boca, que às vezes para a cliente que te traz outra cliente, ela ganha uma vantagem, né, em relação a isso, também é muito coerente de se fazer e dá bom resultado. Então, assim, o que não dá é para esperar a cliente cair do céu, porque nem sempre isso vai acontecer. E enquanto tu está esperando, teu concorrente muitas vezes está agindo. Tem que sempre levar isso em consideração. Então, sim, um cabeleireiro profissional, ele vai atrás da sua cliente. Gente, a gente podia ainda aumentar essa lista. Se a gente falar como é a questão da higiene de um cabeleireiro profissional, um cabeleireiro amador, como é a questão do material de trabalho de um cabeleireiro amador ou profissional, inverti antes, né? E outras, essas são só outras tantos pensamentos que fazem parte dessa lista, que é muito grande. A gente vai tomando consciência e tentando melhorar, porque a vida é assim, é de passo em passo tentando melhorar. Eu quero te deixar uma tarefinha neste vídeo, que eu acho que vai ajudar, vai ser interessante. No mínimo vai ser legal de fazer. Monta a tua própria lista. Pega um papel, uma caneta, assim, de boas, e coloca ali, cabeleireiro amador, cabeleireiro profissional. E vai tentando pensar, na tua opinião, quais são as diferenças entre um e outro. Tu mesmo vai perceber como existem elementos que até que tu não botou no papel, eles vão passar despercebidos. Tá? E dessa listinha que tu fizer, pelo menos aquela que tu lembrou que foi a principal, coloca aqui nos comentários para compartilhar com a gente. Eu vou gostar muito de saber, tá? Porque isso também vai expandir a minha mente, porque talvez justamente aquele item que tu colocar, pode ser um item que eu ainda esteja enquadrada como amadora. E eu vou tentar me corrigir também. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo.